Alô? Aí, deu certo. Boa noite, professor. Boa noite. Opa, agora deu certo. Ok. Então, Tá vendo bem, professor? Tá, né? vamos fazer Pode, pode organizar aí, tranquilo. vamos fazer então pelo celular, é isso? Isso. O professor já tá ao vivo já, viu, professor? Ok, Tá ok? tá ok. Tá me escutando bem, vendo bem? Sim, estou escutando Sim. bem e ouvindo bem. Tá ok, então. Pode começar? Eu acho melhor botar aqui, porque eu estava fazendo pelo computador. Deixa Tá, eu pode ficar à colocar aqui. vontade, professor. Fica à vontade. Acho que vou colocar o carregador aqui para não cair a bateria. Pera aí. Isso. Tranquilo. É, quem faz ao vivo, né? Como diz o Faustão, tá ok? Então, dentro de instantes, certo? O bate-papo com o professor Dorval Dourado Neto, que é diretor da Exalc USP, tá? Faculdade tradicional aí, tá? De agronomia, tá? Hoje o nosso bate-papo, então, é Ecofisiologia da Cultura do Milho, tá? É a palestra que o professor vai estar fazendo no 7º Encontro Nacional da Cultura do Milho, que se realiza em Rio Verde, nos próximos dias 7 e 8 agora de dezembro, quarta e quinta-feira, tá ok? Esse evento é um evento híbrido, né? Pode estar sendo tanto presencial, correndo lá em Rio Verde, lá no anfiteatro do IF Goiano, tá? Ou então online, através da plataforma Deutsche, tá ok? Então, é um evento híbrido, tá? Vão ser 2 dias de debate sobre a cultura do milho, tá bom? Com palestras aí com os maiores especialistas do Brasil, inclusive com o professor, tá bom? Ok, podemos começar então. Então tá. Então, certinho? Vamos lá então. Então, primeiramente, então, boa noite, né? Boa noite, Brasil, tá? Hoje, então, o nosso bate-papo é com o professor Durval Dourado Neto, tá? Que é diretor da Exalc, que é a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, tá? Fica localizada em Piracicaba, tá? O professor Durval é pós-doutor, né? Em Física do Solo, tá? E o nosso bate-papo de hoje, o tema é ecofisiologia do milho, tá? Professor, é um prazer estar recebendo o professor, tá? Me sinto bastante honrado em estar batendo papo pessoalmente aí com o professor aí, Durval, né? Que é uma referência a nível nacional, tá ok? Que vai estar presente também no 7º Encontro Nacional da Cultura do Milho, que vai estar sendo realizado em Rio Verde. Professor, seja bem-vindo, tá? Uma boa noite, tá? E pode estar falando aí, se apresentando, falando de onde você está falando, tá bom? A palavra é com o professor. Fica à vontade, professor. Boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí o convite. Meu nome é Durval Dourado Neto, eu sou professor aqui da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Sou professor titular do Departamento de Produção Vegetal. Tá ok. E, Professor, o áudio do professor está um pouco baixo. alô, tá ouvindo bem agora aqui, não? Deixa eu ver. Como é que está chegando o som aí para o pessoal que está nos assistindo? Para mim está um pouco baixo, professor. Como é que está o som do professor? Vocês estão escutando bem? Não, mas pode Alô? continuar, professor. Perfeito. Eu sou professor da área de agricultura, do Departamento de Produção Vegetal, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, desde 1989. E tenho o prazer hoje de conversar com vocês sobre a cultura de milho. Ótimo. O som do senhor tá bom, viu? Tá tudo bem. O som tá ok, viu, professor? Ah, ok. Perfeito. Tá. Então hoje o professor vai estar batendo papo a respeito de ecofisiologia do milho. Eu vou procurar falar um pouco mais alto. Sim. Então, o tema hoje é ecofisiologia da cultura do milho. Certo, professor. Tá.
Professor, mas pode falar, pode continuar, professor. Não, perfeito. Então, o que nós vamos abordar no nosso evento, inicialmente, nós vamos começar com a parte teórica fundamental que norteia as ações de manejo. Então, nós vamos começar principalmente com o que nós chamamos de produtividade ideal, que depende exclusivamente dos fatores genéticos. Então, nós vamos falar dos fatores genéticos, como, por exemplo, temperatura ótima, índice de colheita, taxa de crescimento da cultura, época de semeadura, fenologia, o aspecto de população de plantas e espaçamento, que está relacionado aí ao índice de área foliar máximo, e arquiteturas de parte aérea, né? Então, esse vai ser a primeira abordagem em termos de fatores genéticos. E nesse contexto, a gente vai falar da condição ideal, né, em termos de fatores determinantes. Então, a gente vai usar o CO2 máximo, a gente vai usar a radiação fotossinteticamente ativa máxima e o fotoperíodo. Do ponto de vista prático, né, isso é importante para a gente definir 4 coisas que são fundamentais para a agricultura e que são básicas e que a gente ainda continua errando, né? Que é basicamente a escolha do genótipo, qual material a ser utilizado, qual o material mais adequado para aquele ambiente de produção. Então, a escolha do genótipo. A definição da época de semeadura, isso é consequência da definição da época de semeadura. Obviamente, ainda vamos ter lá os sistemas de produção, a gente vai abordar mais a safra normal, a segunda safra, ou a safrinha, como se falava no passado, né? E também a cultura de inverno, com abordagem aí mais de agricultura irrigada. Então, dependendo do sistema de produção, a gente tem aí definido a época de semeadura. E, o professor, pois não. Uma pergunta, né? Plantava-se muito milho verão, né? Grande parte migrou, maioria agora para o milho safrinha, certo? Milho segunda safra, tá? O milho verão, ele tem mais potencial produtivo? Continua, ele tem um maior potencial produtivo do que o milho segunda safra? Sim, basicamente, a diferença é que no milho verão, né, chove mais, normalmente. No Brasil inteiro, de maneira geral, a safra normal, ou a safra de verão, é uma safra em que permite usar uma população maior de plantas. Certo. Então, você utiliza aí, a ordem de grandeza seria aí 65 mil plantas por hectare, né? É óbvio que pode usar mais e pode usar menos, mas a ordem de grandeza seria essa. Já na segunda safra, em função da limitação de água, a gente tem, vamos dizer assim, que reduzir a população. Então, normalmente, essa redução de população acarreta menores produtividades. Mas hoje, o Brasil semeia algo em torno de 20 milhões de hectares. Certo. E a maior parte hoje, chegando quase a 70%, é a segunda safra. É o famoso milho após a soja. Certo, correto. Ô, professor, outra coisa, a luminosidade, o fotoperíodo também influencia nesse caso? Sim. E a temperatura? É exatamente isso que eu ia mencionar agora. Então, depois dessa primeira abordagem dos fatores genéticos, a gente vem com os fatores determinantes, que são basicamente CO2, que numa safra isso não muda, né? Radiação fotossinteticamente ativa, temperatura e insolação. Então, qual que é a diferença, né, da produtividade ideal na primeira abordagem para a segunda abordagem, que é a produtividade potencial? É justamente uma das diferenças é que na ideal a gente considera o fotoperíodo e na potencial a gente considera a insolação. Isso quer dizer o seguinte, que há uma redução de produtividade devido à insolação. Mas por quê? Porque o que é fotoperíodo, na verdade? Fotoperíodo seria a duração teórica máxima do dia, entre o nascer e o pôr do sol.
Mas, na prática, o que interessa é o número de horas de luz medidas, né? Então, isso é um fator que depreciona muito a produtividade de milho. Ou seja, na prática, é importante, né, que os dias durante o ciclo sejam de céu limpo. Dias de céu limpo acarretam maiores produtividades. O ideal é chover de noite e de dia céu limpo. A gente vai fazer essa abordagem e mostrar, né, o porquê disso, em termos de balanço de luz no dossel da cultura de milho. Então, isso vai ser abordado no nosso evento. Então, quando a gente fala fotoperíodo, subentende que é céu limpo. Subentende que seria a duração teórica máxima. Então, no máximo, a insolação é igual ao fotoperíodo. Então, essa depressão de produtividade, quando você faz a conta com fotoperíodo em relação à insolação, é o que acontece, vamos dizer assim, a perda de produtividade devido à insolação, ou seja, a nebulosidade. Ou seja, os dias que não tem, cujo a relação insolação-fotoperíodo é menor que 1, né? Dias que não tem céu limpo, né, na sua plenitude. Então, dias nublados faz com que a produtividade de milho caia. Então, isso certo. A gente vai abordar e mostrar isso. E, além disso, a gente vai mostrar a importância disso para definir população e espaçamento. Correto. O professor, no caso do plantio, né, realizar, por exemplo, altera alguma coisa, influencia alguma coisa o sentido do plantio, por exemplo, devido ao sol, ou não? Sentido leste-oeste, norte-sul? Você entendeu a pergunta? Influencia, mas se você tiver durante todos... Eu vou mostrar para vocês a curva de luz. O que é a curva de luz? É a curva da assimilação de dióxido de carbono em função da radiação fotossinteticamente ativa absorvida. Então, o que acontece? Se você tiver dias, uma quantidade muito grande de dias de céu limpo, certo. Como o aumento é potencial, então, em dias de muita luz, a diferença é mínima, é irrisória, é difícil de você mensurar. Certo, correto. Mas, teoricamente, tá certo? Quanto mais luz absorver, mais produz. Portanto, sim, depende da direção que você coloca, tá certo? Por causa de você ter mais ou menos radiação fotossinteticamente ativa absorvida durante o ciclo. Só que, do ponto de vista prático, né, se você tiver um período com dias mais nublados, né, essa diferença ela é mais perceptível. Mas se for de dias mais de céu limpo, durante o ciclo, é imperceptível. Certo, correto. Outra coisa, professor, tem plantas de milho, né, que, por exemplo, as folhas são mais largas, algumas são mais estreitas, né? Isso também influencia, professor? Exatamente isso que eu vou mencionar. Eu vou colocar em alguns slides, eu tenho uma sequência aqui de slides, certo, para explicar sobre população de plantas. E nós vamos desenvolver o conceito de população de plantas recomendável. E isso depende da arquitetura de parte aérea. E o que entra no cálculo para você definir a população recomendável? Define o ângulo formado entre a folha da espiga e o colmo. Depende também da largura da folha e do comprimento da folha, basicamente. Então, com base nesses parâmetros, a gente calcula a população recomendável. Vou dar um exemplo para o senhor. Se nós pegarmos material mais tropical, que tem folha mais ereta, a população recomendável é da ordem de 50, 55, 60 mil plantas por hectare. Se nós pegarmos um material mais temperado, com folhas mais eretas, a gente vai demonstrar que a população pode chegar a 120, 125 mil plantas por hectare, que é o que os americanos utilizam. Razão pela qual eles têm uma produtividade bem maior que a brasileira. Porque, além da arquitetura de parte aérea permitir, eles têm um ambiente de produção, e aí a gente vai chegar lá na produtividade atingível, que tem
mais água disponível e tem mais fertilidade. Só para ter uma noção, se nós utilizarmos o Corn Belt americano, é mais ou menos 2 milímetros por centímetro em termos de retenção específica de água. Significa que cada centímetro que a raiz aprofunda no solo americano, há uma disponibilidade a mais de 20 mil litros por hectare. Já no Brasil é a metade, é 1 milímetro por centímetro, né? Utilizando aqui os nossos latossolos como representantes. Então, cada centímetro que a raiz desce aqui no Brasil, nos latossolos, são mais 10 mil litros por hectare, em termos de capacidade de água disponível por unidade de profundidade efetiva do sistema radicular. Além disso, a CTC é cerca de 6 vezes maior. Lá é cerca de 300 milimol de carga por decímetro cúbico e aqui é torno de 50. Então, observe que é o dobro na água e 6 vezes na fertilidade. Razão pela qual os americanos trabalham com 125 mil plantas por hectare, enquanto que nós, em condição de sequeiro, trabalhamos com 65 mil plantas por hectare na safra normal, na safra de verão, como o senhor mencionou anteriormente. E mesmo debaixo de pivô central, a gente chega em torno de 75 a 80 mil plantas por hectare. Enquanto que na Argentina, por exemplo, eles trabalham com 95 mil, 100 mil plantas por hectare. Mas observem que existem 2 aspectos importantes. Por isso que eu vou fazer a abordagem nesse evento do ponto de vista teórico e depois eu passo para a prática. Então, eu começo com os fatores genéticos, passo pelos fatores determinantes, depois abordo os fatores limitantes, depois falo dos fatores redutores e chego no final com os fatores econômicos. Porque, na verdade, toda decisão no setor agrícola tem como modelo principal o econômico. Então, essa abordagem que eu vou fazer, né? Então, voltando ao início do que eu estava mencionando, então, eu vou fazer uma abordagem sobre, nessa primeira parte, né, da apresentação, sobre, basicamente, os fundamentos para definição do genótipo da população e o espaçamento em função da época de semeadura. E aí, a gente vai falar de temperatura, a gente vai falar de insolação e fotoperíodo, a gente vai falar de radiação fotossinteticamente ativa, a gente vai falar de água e de nutrientes, né? E depois a gente faz a abordagem do ponto de vista prático, né? Que, na verdade, o que interessa para o produtor é sempre a produtividade máxima econômica. É a produtividade máxima econômica que define tecnologia. Tá certo. O professor, Então, tem uma pergunta... Essa é a primeira parte. A segunda parte, se você me permite, nós vamos falar mais da cultura. Aí nós vamos falar, para entender melhor como que é a cultura, quais são as estratégias da cultura, nós vamos falar de partição de carbono, nós vamos falar de eficiência de conversão e, principalmente, nós vamos falar de fenologia. Pois não. Certo. Tem uma pergunta do Leandro. Ele está perguntando, e a luz, né, nas folhas do bacheiro, se influencia também? Sim, eu vou mostrar no evento qual que é a produtividade, de maneira geral, em termos de assimilação de dióxido de carbono, né, no terço superior, no terço médio e no terço inferior da planta. Eu tenho um exemplo aqui que mostra, né, que o terço superior, em função de receber radiação direta e a idade do tecido ser menor, ou seja, um tecido mais jovem, você tem, por exemplo, num dia de céu limpo, uma assimilação da ordem, em termos de CO2, né, de 37 quilos de CO2 por hectare, enquanto isso corresponde mais ou menos uma absorção de radiação da ordem de 230, né? Isso no dia de céu limpo, com eficiência de 16%. Quando você compara num dia de céu nublado, isso cai para menos da metade. Aí, nesse slide, eu mostro por que dia de céu limpo produz mais que dia de céu nublado. E eu também mostro por que o terço superior produz mais que o terço inferior. E aí fica claro, nesse slide, o porquê da estratégia de ganho de produtividade com aumento de população. E aí a gente vai desenvolver esse conceito explicando que o aumento de população tem que ser
necessariamente com outro material genético. Por quê? Porque nós temos que trabalhar basicamente com o que nós chamamos, esse conceito que eu falei anteriormente, de população de plantas recomendável, que depende do ângulo, que depende da largura da folha e que depende do comprimento da folha. Então, é óbvio que se eu tiver um material cuja população recomendável é de 50 mil plantas por hectare, que é mais recomendado, por exemplo, para a safrinha ou segunda safra, eu não posso aumentar essa população para 100 mil, porque esse material vai produzir menos. Ao mesmo, eu falo o contrário, né? Então, por exemplo, debaixo de pivô central, que a gente pode utilizar uma população maior, aí da ordem de 80, 90 mil plantas por hectare, eu tenho que pegar materiais com folhas mais eretas. Então, eu tenho que pegar a população recomendável da ordem de 80, 90 mil plantas por hectare. Por que isso? Porque, teoricamente, no ponto em que a máximo índice de área foliar, que é da ordem de 4,5, a radiação fotossinteticamente ativa transmitida tem que ser zero. Então, durante a apresentação, a gente vai mostrar esse conceito, né? Que é um critério prático para definir de forma objetiva. Inclusive, a gente vai mostrar como é que verifica isso no campo, em termos de ajuste, né? De população. É o conceito de população recomendada. Ok. Tem uma pergunta também, professor. Acho que é o Seijin. Professor, qual o fator determinante que devemos tomar mais atenção no futuro em relação ao milho? Qual o fator determinante que devemos tomar mais atenção no futuro? Os fatores determinantes, só para lembrar, são aqueles em que, no cultivo aberto, o homem não tem como alterar, né? Que é dióxido de carbono, que é radiação fotossinteticamente ativa, que é temperatura e é insolação. Então, o que a gente pode fazer que nem, como dizem os chineses, né? Na verdade, a agricultura, em termos de fatores determinantes, né? É a arte de colher o sol, né? Então, ele está falando basicamente de insolação e de radiação. O CO2, basicamente, a gente não faz abordagem durante o ciclo, porque praticamente é da ordem de 400 ppm, mas representa 90% da massa de matéria seca das plantas. Porque quando dá fotossíntese, o carbono e o oxigênio eles são oriundos, né, do dióxido de carbono. E a temperatura. Então, esses elementos, na verdade, a gente não altera. Por isso que são fatores determinantes. O que a gente faz, na verdade? Em função da época de semeadura, a gente define o melhor genótipo, a melhor população e o melhor espaçamento para otimizar os fatores determinantes. Se você errar nessas 4 definições, depois fica difícil, né, de você manejar. Então, essas definições básicas, né, são para otimizar, né, o uso de luz, que a gente está chamando aqui tecnicamente de radiação fotossinteticamente ativa, carbono, que a gente está falando de dióxido de carbono, temperatura e insolação. No caso da temperatura, vou mostrar para vocês que, à medida que aumenta a temperatura, a respiração aumenta exponencialmente. Porém, a fotossíntese, e como eu falo, fotossíntese é fotossíntese líquida, ela aumenta potencialmente. Consequentemente, a líquida ela é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O ponto de máximo define a temperatura ótima. E a temperatura ótima é um dos critérios para adequar genótipo ao ambiente. Ora, se a temperatura ótima for 30 graus, eu tenho que pegar e colocar esse material genético num ambiente cuja temperatura média durante o ciclo é da ordem de 30 graus. Então, isso é que é adequar genótipo ao ambiente. Para quê? Para otimizar o uso de luz, temperatura, insolação e dióxido de carbono. Então, na verdade, essas 4 definições, né, que é população de plantas, espaçamento entre fileiras de plantas, genótipo em função da época de semeadura, é para justamente você maximizar, né, a eficiência do uso de luz e de carbono.
Então, é essa abordagem que vamos fazer na primeira parte, como já mencionei anteriormente. Correto, professor. Viu, professor? O professor teria mais algumas considerações para fazer em relação à palestra? Assim, eu vou na segunda parte, que eu praticamente não abordei aqui, Pode, tranquilo, eu tranquilo. vou fazer Pode dar só aqui continuidade. uma abordagem rápida sobre fenologia. Então, Certo. observe que tem duas fases, a fase vegetativa e a fase reprodutiva. E durante o ciclo, na fase vegetativa, você tem como dreno fisiológico os órgãos raiz, folha e colmo. E após o florescimento, como se trata de uma planta de dia curto, de hábito de crescimento determinado, inverte o dreno, e aí a gente tem, na fase reprodutiva, os órgãos reprodutivos como principal dreno fisiológico. A consequência disso é que nessa inversão de dreno, que precisa de muita água, principalmente entre o estádio 5 e 6, que é florescimento, e o estádio de grãos leitosos, que é um período de 15 dias, também vai haver maior índice de área foliar e vai, consequentemente, haver maior evapotranspiração. Então, há uma coincidência de máxima evapotranspiração com máxima sensibilidade à falta de água devido a essa inversão do dreno. Então, vou falar do período crítico, né? Que seria 15 dias após o florescimento, e para ser mais preciso, né? Entre o estádio 5 e 6, entre florescimento e grãos leitosos. E vou falar também da importância, né, de se acompanhar a população inicial, no início, que seria quando a planta está com 2 folhas. Falar da definição da produtividade potencial, que acontece com a diferenciação dos primórdios florais com 4 folhas. Vou falar também da definição do número de fileiras na espiga, que está relacionado ao diâmetro da espiga. E esse número é sempre número par, no mínimo 12, no máximo 22, que acontece com 7, 8 folhas. E vou falar também que com 12 a 14 folhas, define o comprimento da espiga, o número de grãos por fileira e, ao mesmo tempo, a prolificidade, o número de espigas por planta, né? E mostrar as diferentes estratégias do mundo. No caso americano, foi reduzir a planta e aumentar a população sem aumentar a massa por unidade de área. E já estão chegando a 125 mil plantas por hectare. E na Ucrânia e nos Estados Unidos, eles têm produtividades altíssimas. Depois mostrar o outro extremo, que é na África do Sul, em que eles têm problema seríssimo com água, mas o que eles fazem? Eles trabalham com cerca de 35 mil plantas por hectare, mas com materiais altamente prolíferos, com 2 espigas por planta, portanto, 70 mil espigas por hectare. O que equivale às nossas áreas irrigadas com 70 mil plantas por hectare, que produzem algo em torno de 8 mil quilos por hectare. Então, nessa segunda parte, vai ser um pouco mais prático. Eu falo primeiro o fundamento e depois eu mostro, né, como que a gente enxerga, né, durante a fenologia, a partição de carbono, que é a base teórica, inclusive, para o posicionamento de produtos. Entender por que é que, quando se quer algo para aumentar a profundidade efetiva, sistema radicular, tem que fazer um TS. Algo, por exemplo, para aumentar a massa de grãos, é mais no final do ciclo. Então, a gente vai mostrar, ao longo do tempo, a partição de carbono e mostrar a base, né, teórica que as empresas utilizam para fazer posicionamento de produtos. Correto. O professor, tem uma pergunta da professora Lud Borges. Ela pergunta, professor, na fase reprodutiva, a planta gasta mais energia e fica mais propensa ao ataque de pragas e doenças. Isso procede? O que acontece, basicamente, é o seguinte. Como todas as poáceas, as gramíneas no passado, né, certo, elas têm a estratégia de o excesso de carboidrato armazenar no colmo. E no período pós-florescimento, praticamente entre florescimento e grãos leitosos, cerca aí de 75% do carboidrato que vai ser alocado para encher o endosperma da semente é proveniente diretamente da folha, mas também do colmo. Então, o colmo fornece cerca de 17% a 54%, dependendo se há
pouco ou muito estresse. Se tem pouco estresse, o colmo, quer dizer, aquele carboidrato armazenado no pré-florescimento, basicamente, entre 12, 14 folhas até o florescimento. Então, nesse período, há um armazém de carboidrato no colmo. Então, quando a planta floresce, há uma remobilização. E aí, em função disso, né, há muito problema de doença de fato. Então, a maior frequência das doenças ocorre justamente na inversão dos drenos, né, que eu mencionei. Raiz, folha e colmo para órgãos reprodutivos, principalmente entre os estádios 5 e 6, que é florescimento e grãos leitosos. Então, é por isso que o melhoramento, principalmente para a safrinha, né, investiu, por exemplo, em diâmetro do colmo, que é importantíssimo, né, para garantir, vamos dizer assim, maiores produtividades, principalmente na safrinha. Correto. O professor, os Estados Unidos, né, eles chegam a fazer também adubação nitrogenada no estágio reprodutivo? Olha, normalmente, o que a gente recomenda, do ponto de vista prático, né, é algo em torno de 30 quilos de N na semeadura. A gente vai explicar o porquê disso. E a gente vai mostrar aqui uma equação geral para fazer o cálculo, que depende da produtividade, depende do índice de colheita, depende do teor de proteína, depende da quantidade relativa de nitrogênio fornecida pelo solo e depende da eficiência. Então, a gente vai fazer o cálculo e demonstrar isso, né? Então, mas vocês vão ver que no início, né, a planta ela precisa de nitrogênio, principalmente porque no início o dreno fisiológico mais importante é a raiz. E a gente precisa investir em raiz aplicando nitrogênio no início do ciclo para aumentar a profundidade efetiva do sistema radicular. Se nós fizermos a conta, em termos de massa, considerando que o milho tem de 7 a 11% de proteína e tem cerca aí de 15% de nitrogênio na proteína, vocês vão chegar à conclusão que nesses primeiros 20 dias a planta precisa aí de uns 2 quilos. Porém, em função da não existência no início do sistema radicular e em função da imobilização pelos micro-organismos, que são as bactérias diazotróficas de vida livre no solo, a gente tem que aplicar esse valor da ordem de 30 quilos, que corresponde mais ou menos o que tem na natureza normalmente, né? Então, se você pegar um solo com 10 mil quilos de N, por exemplo, 97% vai estar imobilizado. O que fica disponível para a planta é da ordem de 3%. Então, mais ou menos, eu vou mostrar esse princípio, e aí, para o pessoal entender os 30 quilos, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo aí do teor de matéria orgânica do solo. A eficiência é outro fator importantíssimo no cálculo. Por quê? Porque a maneira mais ineficiente de se aplicar nitrogênio é aplicar em área total na superfície. E a maneira mais eficiente de aplicar, do ponto de vista agronômico, é incorporado, localizado. Porém, a operação, né, é mais complicada. Por isso que a maioria dos agricultores não faz isso. Mas é importante a gente ressaltar que muitas vezes não fazer isso significa que a eficiência pode cair de 80% para 20%. E aí, isso aí faz com que a gente tenha que utilizar 4 vezes mais, né, adubo, né, nitrogenado. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre isso. Além disso, a quantidade relativa de nitrogênio fornecida pelo solo vai depender principalmente da cultura anterior, e quando é soja é mais, e vai depender também do teor de matéria orgânica do solo. Quanto carbono o solo tem? Quanto maior for o teor de matéria orgânica, menos responsível o solo, ou seja, menos eu preciso adubar. Então, essa equação eu vou mostrar também durante a apresentação. Correto, professor. Eu ia até perguntar mesmo em relação à cultura anterior, né? Como, por exemplo, no caso de safrinha, é a soja, né? No caso de sucessão, né? Com certeza aí a soja também deve colaborar com um pouco de nitrogênio também para a cultura subsequente, que no caso seja o milho, né? Perfeito. Correto, tá bom. Então, quando você tem a soja como cultura anterior, a ordem de grandeza da quantidade relativa de nitrogênio fornecida pelo solo é da ordem de 70%. 70%, certo, correto, tá bom.
Então, aí, ótimas informações aí que o professor já deu, né? Para a apresentação que vai fazer, acho que no dia 8, né, professor? Aparece o professor? Sim, na sexta-feira, não é isso? Isso. É na quinta, né, professor? Parece que mudaram a minha palestra para sexta-feira, em função, eu sou diretor aqui, eu vou ter um Certo. evento aqui na Exalc, eu viajo na quinta, eu vou dar palestra, Então, se não me correto, falha a então. memória, na sexta. Correto, correto. Mas o pessoal da organização vai tá passando para todos, né, que vão estar participando, né? E o professor, Sim. tá? Mais algum detalhe, professor? Não, eu só quero agradecer aí o apoio e a oportunidade de poder falar sobre o que nós vamos aí apresentar nesse evento. Muito obrigado pela atenção de todos e principalmente do senhor aí pela paciência de nos atender. Correto, professor. Então, só mais uma vez frisando, né? Vai acontecer, então, o 7º Encontro Nacional da Cultura do Milho, tá? O encontro vai ser realizado em Rio Verde, tá? Nos dias 7 e 8, tá? Vai ser um evento híbrido, né? Presencial vai ser no IF Goiano, tá? E online através da plataforma Deutsch, né? O evento aí é através do grupo de estudos aí Luiz de Queiroz, né? São diversas palestras aí, né? Durante 2 dias, né? Com diversas palestras, né? Aí pode estar entrando aí pelo Instagram mesmo, entra aí no Encontro do Milho, tá? Tem maiores informações, tá ok? E uma das palestras, né, o professor Dorval vai ministrar, que é Ecofisiologia da Cultura do Milho, tá ok? Então, muito obrigado, professor, pelo bate-papo, né? Já está passando aí bastante informações importantes também, tá? Foi um prazer conversar com o professor, tá bom? E, se Deus quiser, a gente se encontra no evento, tá bom? Muito obrigado. Então tá. Boa Então noite a a todos todos. vocês, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Boa noite, Brasil! Boa noite.